palavra de ordem hoje é: vamos reconstruir a nossa missão. Como que está a reconstrução do templo na tua vida? Deus dá a cada um algo de valor para fazer. Coragem, porque Deus está com vocês. E Ele vai garantir êxito naquilo que vocês têm que fazer. Não tenham medo dos obstáculos, não tenham medo das dificuldades. Deus está conosco. Os resultados vão te surpreender quando você der o teu melhor para Deus. Deus vai garantir os recursos, não se preocupem. E qual a condição? A condição é ser fiel à missão que Deus lhe conferiu. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Ageu. Não sei se vocês se lembram, né? Eu preguei sobre Ageu capítulo 1 há um tempo atrás, acho que há 2 domingos atrás. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 até o 9. Então Ageu, livro de Ageu, livro, né? Porque o Antigo Testamento são livros. No Novo Testamento são epístolas, né? A maioria, cartas. Livro de Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. E o nosso tema hoje é Reconstruindo o Templo, parte 2. Amém? Parecendo até nome de filme, né? É que no culto que eu preguei anteriormente, eu chamei de Reconstruindo o Templo. E eu mencionei naquele culto que Ageu trouxe 4 mensagens, amém? E nós falamos sobre a primeira mensagem. Hoje nós vamos falar sobre a segunda mensagem de Ageu. Então ainda continuamos reconstruindo o templo, amém? Quem está reconstruindo o templo aqui? Quem continua reconstruindo o templo? Amém? Glória a Deus, amém? Então Ageu capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra diz assim: No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, farei tremer a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluias. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, acabamos de ler aqui um texto maravilhoso da Tua palavra, Senhor, e te pedimos, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, para que esse texto venha falar aos nossos corações, Senhor, de forma que nós possamos ter nossas vidas transformadas, Senhor, edificadas, exortadas, que nós possamos, Senhor, receber de Ti todo o ensinamento, Deus, que a Tua palavra tem para as nossas vidas. Nos abençoa nessa noite mais uma vez com a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se. Como eu disse, no culto passado que eu preguei sobre Ageu, capítulo 1, nós falamos que Ageu tinha 4 mensagens importantes. E a primeira mensagem foi no capítulo 1 inteiro, do verso de 1 a 15. E o tema principal era o descuido do término do segundo templo.
Então ali nós aprendemos, se vocês não se lembram, né, e eu creio que muitos vão se lembrar, o povo estava vindo do cativeiro babilônico, e ali foi dada uma ordem ao povo, uma ordem de Deus: reconstruam o templo, reconstruam o templo. Mas o povo se descuidou, tratou as coisas de Deus com leviandade, como a Luísa falou aqui no início do culto, e começaram a se preocupar mais com seus bens, as suas casas, começaram a construir casas maravilhosas para poderem morar, todas adornadas, todas enfeitadas, mas o templo do Senhor começou a ser relegado a segundo plano. E aí a Luísa falou mais uma coisa importante: o Senhor, Ele nos dá missões, Ele nos dá algo importante para fazer, e muitas vezes nós negligenciamos a ordem do Senhor, e ali aconteceu exatamente isso. Eles negligenciaram as ordens de Deus, porque Deus queria que construísse o templo. Agora, nessa segunda mensagem, chamada a glória do segundo templo, essa mensagem de Ageu fala agora sobre a glória desse segundo templo. Não foi um templo tão suntuoso como foi o templo da era de Salomão, como foi o templo que Salomão construiu, porque seria muito difícil, amém? Se vocês leram já a história de Davi, de Salomão, vocês vão ver que para construir o primeiro templo, Deus não permitiu que Davi construísse, porque Davi tinha suas mãos cheias de muito sangue, de muitas lutas, de muitas vidas que ele tirou. Então Deus falou: você não vai construir, quem vai construir vai ser teu filho Salomão, mas você pode preparar os materiais para esse templo. E Davi então passou anos e anos da sua vida trazendo riquezas materiais, cedro, ouro, pedras preciosas, tudo para a construção do templo. Salomão arrebanhou milhares de pessoas, aqueles multidões e multidões, e com todo aquele material, todo aquele tesouro, começou a construir aquele templo maravilhoso. Mas agora nós estamos falando de um povo que está vindo do exílio. Estavam lá no exílio babilônico por 70 anos. A nação de Israel foi destruída e Babilônia levou todos para o exílio, todos do reino do sul, de Judá. Agora retornaram, mas retornaram de forma muito precária, não era fácil construir o templo, mas eles poderiam ter começado, poderiam ter se empenhado mais, mas não, preferiram se preocupar primeiro com as suas coisas, com as suas casas maravilhosas, e conseguiram construir casas muito bonitas, mas o templo estava ali, em segundo plano, amém? E tudo tem a ver com o que a Luísa falou no início do culto. Aliás, eu tenho percebido que sempre na abertura do culto, alguém parece que leu o meu sermão, né? Eu vou começar a guardar o meu tablet com mais cuidado, porque vocês estão lendo, porque começam a falar, tudo que eu vou falar aqui é uma coisa interessante, né? Mas é Deus que fala, né? Deus testifica, né? Deus faz a coisa de uma tal forma que existe uma linha, sabe? É como a Bíblia, né? A Bíblia foi escrita durante 1500 anos por 40 autores, em centenas de lugares diferentes, em centenas de épocas diferentes, e ela não se contradiz em momento algum. É algo assim, ó, é uma linha reta, né? Como eu disse, é um fio de sangue que mostra a vida de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, e não se perde. E é assim que Deus age no nosso meio dessa forma. Ele vai nos conduzindo, vai nos levando, e a gente nem percebe, amém? Mas enfim, agora nós estamos falando dessa segunda mensagem, que é a glória do templo. No primeiro versículo, ali o profeta pergunta ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel:
ao sumo sacerdote, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Ele se dirige novamente a essas pessoas, porque ele viu que o progresso na construção do templo, porque, voltando um pouquinho, antes disso, eles negligenciaram o templo, mas depois eles concordaram em construir o templo. Não vamos construir o templo, está certo, mas só que eles começaram a perceber, aliás, Ageu começou a perceber que a coisa estava muito lenta, muito devagar, e tinha algumas explicações, é claro. Chegaram ali num lugar onde havia só escombros, porque o templo havia sido destruído, as pedras estavam todas amontoadas, aquelas pedras enormes. Então não era como começar num terreno limpo, bonito, né? Onde você pode fazer o alicerce certinho, tem todo o material disponível. Não, eles tinham que limpar, tirar aquelas pedras enormes, e isso demandava tempo. Além disso, tinham as festas do tabernáculo, festa das cabanas, né? Festa dos pães asmos, tinha um monte de festa. Isso aí também tirava a concentração do povo. O povo parava nesses momentos. Então ali começou a se perceber que a coisa andava muito devagar, muito devagar. Quando surge uma onda, eu não estou falando de onda do mar, mas ela pode exemplificar muito bem isso. Mas quando surge uma onda, um movimento, nós temos que montar nessa onda e ir até o fim dela, amém? Essa é a forma correta, montar na onda como um surfista, como o Vitinho, né? Cadê o Valtinho? Não está aí, né? O Valtinho está lá em cima, os dois surfistas aqui da igreja, olha a camisa dele, camisa de surfista, bermuda de surfista, é um surfista. Cadê a prancha? Está lá fora, mas é isso, pegar uma onda e ir embora, e é assim que nós temos que ser. Mas nós começamos a perceber que a maioria das pessoas, nos períodos de trabalho, são como ondas que têm altos e baixos, onda que vai e onda que sobe, onda que sobe e onda que desce, e as pessoas normalmente, ou em sua grande maioria, são assim. Falta constância, falta persistência, falta determinação. Nós estávamos comentando sobre isso hoje, eu e a Marisa, né? Que a gente agora está numa fase fitness, né? De muito exercício, dieta, né? A Marisa agora está firme, pegou uma personal trainer, gente, vocês não têm ideia. A moça não dá sossego para ela nem de domingo, verdade. Hoje ela deu um chapéu nela. Ela dá aula de segunda e quarta presencialmente, mas os outros dias tudo online, e fica em cima. E aí, Marisa, vamos lá, Marisa fez, mostra, e tem que mostrar foto. Tem que medir a pressão antes, durante o exercício, depois tirar a foto e mostrar. O negócio é sério. E ela às vezes reclama, poxa, mas não perdi nenhum peso, nem uma grama, nem um quilo. Eu falei, Marisa, é persistência, é determinação, esse é o tempo, é você subir na onda e ir até o fim, é você surfar até o fim da onda. Não adianta você querer ficar parada na onda, no sobe e desce, você nunca vai chegar a lugar nenhum. E ali estava acontecendo mais ou menos isso. O templo não saía, não andava, porque a coisa estava devagar, estava muito morosa. Os fracos são assim, eles não almejam coisas grandes, não almejam grandes conquistas. Não são vocês, hein? Porque aqui eu tenho certeza, são todos fortes, todos determinados, amém? E se você tem dúvida, eu profetizo na vida de vocês aqui hoje, vocês são assim mesmo. Pode ser até que vocês não saibam disso, e não se acordaram para isso, mas vocês são fortes. Sabe por que vocês são fortes? Por que vocês são fortes? Porque vocês têm o Espírito Santo de Deus, aleluias, porque vocês têm Cristo na sua vida, e aquele que tem Jesus, aquele que tem o Espírito Santo habitando em você, você tem força. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estou fraco, aí é que eu me sinto forte, porque não é mais pela minha força, mas é pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, aleluias. Nós somos fortes, determinados sim, aleluias, glória a Deus por isso.
Mas no mundo as pessoas são assim, infelizmente. A maioria são fortes como touros bravos quando buscam os prazeres, mas são verdadeiros vermes no tempo de trabalhar. É uma lição importante para nós cristãos. Nós não somos vermes, amém? Nós somos touros fortes. E não importa, a hora que chega o momento de trabalhar, nós vamos trabalhar, amém? Você pode estar se sentindo a pior pessoa lá no fundo do poço, mas você tem que ter em mente o seguinte: você tem o Espírito Santo de Deus, você tem Jesus Cristo na sua vida, e você não precisa de mais nada, porque existe um Deus poderoso, o Deus dos exércitos. Esse está contigo, está comigo, está conosco, aleluias, e Ele nos fortalece, Ele nos levanta, Ele nos dá ânimo, Ele nos dá força. Se não fosse assim, seria muito difícil. O crente, ele age de forma diferente, ele se comporta de forma diferente. Eu me lembrei agora, no funeral, quem que foi da Undina? Foi filha da Undina? Ou mãe da Undina? Mãe, né? A mãe da Undina. Era uma irmã da nossa igreja aqui, hoje ela está em outra igreja, e morreu a mãe dela. E a gente, naquele enterro, naquele sepultamento, foi uma coisa interessante, que a gente viu a diferença. A neta dela, da falecida, não era crente, não tinha Jesus, e no momento do sepultamento, ela queria se jogar dentro da cova, junto com a avó. Tamanho desespero daquela menina. A Undina era crente, e o que ela fazia? Ela louvava o Senhor. Ela diante da mãe morta ali, dentro já da cova, ela louvava o Senhor, amém? Porque o Senhor nos dá força, nós somos diferentes, amém? Glória a Deus por isso, amém? Amém, glória a Deus. Quem de vocês viu esse templo em primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Aqui o profeta está dizendo o seguinte: existe alguém que viu aqui o primeiro templo? Talvez tivesse um ou outro, pelo tempo que se passou. E aqui ele está dizendo o seguinte: aquele templo era maravilhoso, suntuoso, estrutura, é uma edificação rica, maravilhosa, um templo fantástico. O que vocês estão vendo aqui hoje não dá para comparar com aquilo, não dá para comparar com aquele templo. Mas Deus não estava exigindo daquele povo mais do que eles podiam fazer, nas condições que eles estavam, vindo de um cativeiro, eram escravos até pouco tempo. Deus só queria deles o seu melhor. Deus só queria o seu melhor. Deus não queria que eles construíssem um templo mais lindo e maravilhoso do que o templo de Salomão. Não, eles só queriam o melhor. Deus não te pede nada de extraordinário. Deus pede a cada um de nós o nosso melhor. Tudo aquilo que a Luísa falou no início. Não tratar as coisas de Deus com leviandade. Não tratar de qualquer jeito aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, daquilo que Ele nos dá. Deus quer o melhor de nós. Não quer dizer que vai ser o melhor e o maior e o mais bonito templo que já existiu, não. Mas Ele apenas quer o melhor de cada um de nós. Eu já citei várias vezes essa ilustração, e vou falar mais uma vez, sobre aquele sapateiro que chega para Lutero, e com aquela ânsia, aquela vontade, aquele ímpeto de querer fazer a obra do Senhor da melhor maneira possível, ele chega para Lutero e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para fazer a obra do Senhor de uma forma maravilhosa? Eu quero trabalhar na obra, o que eu faço? Lutero disse para ele: faça um bom sapato
e venda por um preço justo. Amém. Dê o seu melhor. Esse era o melhor que aquele sapateiro poderia dar. Dê o seu melhor na obra do Senhor. Dê o seu melhor na sua vida. Deus te deu de presente uma vida para ser vivida. Deus te deu uma dádiva, um presente maravilhoso, que é a tua vida, para você estar aqui desfrutando de tudo aquilo que Ele nos proporciona aqui nessa terra. E nós só temos que dar o nosso melhor para Ele. Não fazer nada mais do que poderíamos ou conseguiríamos fazer, mas apenas o nosso melhor. Ele quer o nosso coração. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor. Yahvé, Deus poderoso, garantiria o melhor resultado dentro das possibilidades deles. Coragem, povo. Coragem. 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 Coragem, Vando. Coragem, Adir. Coragem, Orlando. Coragem, porque Deus está com vocês. E Ele vai garantir êxito naquilo que vocês têm que fazer. Ele vai garantir. Ele está dizendo para nós aqui hoje: tenham coragem, confiem em mim, eu estou com vocês, aleluias. Não tenham medo dos obstáculos, não tenham medo das dificuldades, Deus está conosco, aleluias. Dê o seu melhor, porque os resultados vão te surpreender. Os resultados vão te surpreender quando você der o teu melhor para Deus. Deus vai garantir os recursos, não se preocupem. Não pense assim: poxa, mas quem sou eu? Não sou nada, eu não tenho nada, como é que eu vou fazer? Coloca teu coração, coloca o teu coração. Deus vai garantir os recursos que são necessários para que haja êxito naquilo que você tem que fazer. E qual a condição? A condição é ser fiel à missão que Deus lhe conferiu. Seja fiel na missão que Deus lhe conferiu. Como foi dito no início, cada um tem um chamado para realizar. Cada um tem uma missão a ser cumprida aqui nessa terra. Cumprir a missão ao máximo da sua capacidade. Não é tratar de forma leviana, como nós vimos no início, não é tratar de forma desleixada, não, é cumprir a missão com a máxima de nossa capacidade. Deus dá a cada um algo de valor para fazer. Por isso, irmãos e irmãs, por isso que a vida é digna de ser vivida, aleluias. A vida é digna de ser vivida, e nós temos que ter consciência disso e valorizar isso. Essa vida vale a pena porque Deus colocou coisas nas nossas mãos, para que nós vivamos as coisas de Deus aqui neste lugar. Por isso que vale a pena, essa vida vale a pena sim. Talvez você hoje esteja passando por um momento complicado, um momento difícil, se sinta entristecido, se sinta lá embaixo, autoestima lá no chão, baixa estima, né? Não alta, mas tenha isso em mente: a vida vale a pena, porque Deus nos deu essa dádiva, nos deu essa condição. Eu vi um vídeo esses dias, agora me lembrei agora falando sobre isso, não sei se alguém aqui que postou, uma senhora chega, uma mulher, não sei, como é que chama isso? Podcast? Como é que chama? É podcast que fica as pessoas conversando ali? É. E ela pergunta para uma moça: se eu te der 10 milhões, o que você faria com esse dinheiro hoje? Né? Aí depois ela pergunta se a moça: eu vou viajar, eu faria isso, faria aquilo. Aí ela perguntou o seguinte: se eu dissesse para você que para você acordar amanhã vai te custar 10 milhões, você pagaria esses 10 milhões? Pagaria, lógico.
E se fosse 100 milhões, pagaria também. E se fosse 1 bilhão, 300 bilhões, pagaria também. Porque é a vida, gente. Você não vai querer chegar no dia seguinte e amanhecer morto. Você quer estar vivo, e não importa o dinheiro, não importa nada. A vida é preciosa. A vida é preciosa. É um presente de Deus para nós. Aleluias. Essa é a condição, ser fiel a essa missão. A missão que Deus nos deu. No 5º versículo a palavra diz: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Esse foi o pacto que Deus fez com Moisés, para tirar o povo do Egito. A aliança mosaica, o pacto mosaico. Sem a ação do Espírito Santo, nada do que aconteceu aconteceria. Se não fosse a Shekinah de Deus, como eu disse, que a Shekinah é a presença, e a presença de Deus era latente naquela época. Deus estava ali, habitava, tabernaculava com o seu povo ali no deserto. Ele estava no meio do seu povo. Ele guiava o seu povo através da coluna de nuvens, através da coluna de fogo. Ele estava ali, ele providenciava o maná, ele providenciava as roupas, as sandálias, as cordonizes, quando o povo se lamentava. É a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nada acontece nas nossas vidas. E o mundo desconhece esse fato, essa realidade tão importante, tão absoluta e tão verdadeira, que nada acontece sem a presença de Deus. O antropocentrismo, o mundo lá fora, o homem acha que ele é autossuficiente, que ele depende só dele. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Eu sou aquele que pode, eu tudo posso. É o antropocentrismo, é o homem querendo ser o centro do universo. Deus, sem Deus, nada é permitido para as nossas vidas. Se cada vez que nós acordamos e respiramos e abrimos nossos olhos, cada suspiro que damos, cada ar que nós inalamos para dentro dos nossos pulmões e exalamos e inalamos e exalamos, é a permissão de Deus. Se não é Deus, nada disso poderia acontecer. Nós não éramos para estarmos aqui vivos hoje. Se estamos aqui, é porque Deus permitiu que estivéssemos aqui. O Espírito Santo fez coisas maravilhosas no passado, na presença de todo o povo, ali no deserto, tirando o povo do Egito. E como ele fez maravilhas naquela época, ele também faria maravilhas na época de Ageu. Ele faria e ajudaria aquele povo a construir aquele templo, fazer grandes coisas ali naquele lugar. E como ele ajudaria naquela época, ele ajuda hoje também. O Espírito Santo nos ajuda. Ele age em nosso favor. E nós temos provas disso. Né, Alexandre? Temos provas disso. Passamos por um momento há pouco tempo, e o Alexandre viu o poder de Deus na vida dele. Como eu creio que muitos aqui já viram. Amém? Você tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus. Mas infelizmente as pessoas parecem que negligenciam a questão espiritual. Somos tão materialistas, o mundo é tão materialista, mas de uma forma tão obcecada, que parece que a parte espiritual é algo que transcende, algo que está distante, algo que é muito subjetivo. Não consegue entender a realidade da vida espiritual, que é muito mais significante, muito mais verdadeira do que essa vida material, que é tão passageira. O templo sendo reconstruído denotava a restauração de Israel, e era o prelúdio de uma restauração ainda maior, que é o reino de Deus que está por vir. Amém? O reino de Deus aqui eu me refiro ao reino milenar. Amém? Quando Jesus virá e reinará por 1000 anos. A presença de Deus, ela tira
o temor de nossas vidas. A Shekinah de Deus, ela nos torna pessoas valentes, persistentes, perseverantes. Ela tira o temor do nosso coração. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Não existe força maior. Não existe. No 6, a palavra diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Deus promete aqui acontecimentos cósmicos, e tudo isso relacionado ao dia do julgamento, cataclismos mundiais. Esse é o que antecede a era messiânica. É o prelúdio da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai voltar, amém? E o tempo está próximo, aleluias. Lá em Hebreus, a palavra diz: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda mais uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que tudo que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Deus criou tudo, a terra, o universo, e tudo isso Ele vai abalar, tudo vai ser abalado. Mas o reino de Deus, esse é inabalável, esse não vai ser abalado, aleluias. E nós temos que nos preocupar com esse reino, é com aquilo que é inabalável, com aquilo que é eterno, porque tudo mais vai ser abalado, aleluias. A profecia, irmãos e irmãs, é inevitável, temos que estar preparados, é inevitável. Como que está a reconstrução do templo na tua vida? Como que você tem reconstruído o templo na tua vida? Como que você tem se consagrado para Deus? Como que você tem olhado para Deus? Quando eu digo olhar para Deus, é olhar para a vontade de Deus, para aquilo que Deus espera e quer de nossas vidas. Como nós temos conduzido as nossas vidas diante daquilo que Deus espera de cada um de nós? Como está a reconstrução desse templo? Está sendo deixado em segundo plano? Nós estamos muito preocupados com os nossos bens materiais, nossas casas lindas, maravilhosas, adornadas, nossos carros, nossos bens, ou nós estamos preocupados com o templo? Como está o templo na nossa vida? Nós temos cumprido a nossa missão, a missão que Deus delegou a cada um de nós? Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem é: o reino de Deus trará tesouros às nações, mas as nações trarão tesouros para o reino de Deus, honrando assim a Yahvé, o Deus poderoso. Isso é uma profecia, que as nações trarão tesouros para o reino, para o templo. Isso é o sinal da conversão das nações, aleluias. Conversão e restauração. Miqueias capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim, nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele correrão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Aleluias.
as nações correrão para se achegar ao templo do Senhor no monte de Sião, aleluias, e levarão tesouros, e levarão riquezas. No 8º a palavra diz: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono de tudo que você e eu consideramos como valiosos aqui nessa terra. Como foi dito aqui na oração do momento dos dízimos e ofertas, nada é nosso, nada nos pertence. Do jeito que nós viemos ao mundo é o jeito que nós vamos voltar para Deus, com as mãos vazias, amém? Porque nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Ele tem os recursos, é tudo dele. Um templo será edificado durante o reino milenar. A pobreza relativa do segundo templo, porque ela não se pode comparar com a exuberância do primeiro templo, será anulada pelas riquezas das nações, as riquezas que as nações irão trazer, riquezas oferecidas ao templo, aleluias. E o último versículo: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Aqui nós estamos falando sobre uma mensagem escatológica, amém? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Yahvé falou a palavra. Yahvé fala, e quando Deus fala, as coisas acontecem. Amém? Som. Não acabou a pilha, o Natan que está pregando uma peça. O Deus dos recursos infinitos fará seu templo rico e altamente honrado. Haverá prosperidade sem precedentes. As bênçãos da era messiânica são sumariadas em uma palavra: paz. E neste estabelecerei a paz. Deus diz: neste reino estabelecerei a paz, amém? E o que é a paz? A paz é ter Deus no nosso coração, a paz é estarmos na presença do Senhor, a paz é não ter mais lágrimas que caiam ao chão, a paz é não ter mais angústia, tristeza, dor, doença, nada. A paz é você estar numa condição espiritual em que nós nem podemos imaginar hoje aqui, mas nós vamos estar lá, em nome de Jesus, aleluias. E para terminar, irmãos, um dia todos nós estivemos num cativeiro, como esse povo que veio da Babilônia, o cativeiro de Satanás. Todos estivemos lá, presos nesse cativeiro, mas veio a palavra do Senhor às nossas vidas, e essa palavra dizia o seguinte: olha, coragem, Zorobabel, coragem, povo, ao trabalho, ó povo da terra. Existe uma obra a ser feita, existe uma missão que está colocada na tua mão. Coragem, vamos ao trabalho, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Ele está conosco, e Ele quer nos ver agindo, Ele quer ver ação através de nossas vidas. A palavra de ordem hoje é: vamos reconstruir a nossa missão. Talvez você tenha se esquecido da sua missão, talvez você tenha negligenciado a sua missão, mas hoje a palavra é: reconstrua a sua missão. Reconstruir a missão é o início do processo para a reconstrução do templo na sua vida. Temos que reconstruir o templo da era milenar do Senhor. É esse templo, esse é o nosso objetivo, e temos que trabalhar hoje para que isso aconteça. A nossa missão faz parte disso. E nesse lugar, a paz será a tônica das nossas vidas, ao lado do príncipe da paz.
Aleluias. Vamos nos colocar de pé, amém? E vamos orar. Aleluia, Senhor. Senhor amado, Deus querido, Pai Todo-Poderoso, a mensagem que o profeta Ageu nos traz nessa noite é de que a glória do segundo templo, da segunda casa, será maior do que a primeira. Algo maravilhoso nos aguarda. Talvez não com as mesmas riquezas e os mesmos requintes que existiram lá na época do rei Salomão, mas a presença do Senhor, a Shekinah de Deus, ela vai fazer com que tudo isso que vai acontecer seja infinitamente maior e melhor do que tudo aquilo que já se passou. O Senhor nos incumbiu de missões aqui nesse lugar. Ele deu a cada um de nós algo para ser feito. Mas pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer. Aonde está escrito isso? Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? A palavra do Senhor, ela te diz o que você tem que fazer. Para que nós conheçamos a vontade de Deus em nossas vidas, nós temos que recorrer à palavra de Deus. Ela vai nos trazer ao nosso entendimento aquilo que está no coração de Deus, aquilo que Ele espera de nós. Porque esse Deus é maravilhoso, esse Deus é lindo, esse Deus é provedor, esse Deus é resgatador, esse Deus é um Deus que nos protege, esse é um Deus que vai nos levar à sala do trono, esse é o Deus que vai nos levar para estarmos face a face com Ele. E tudo isso que deixarmos aqui, aí nós vamos entender que de fato não representava nada em nossas vidas, porque o grande tesouro nos espera. Shekinah de Deus, venha sobre este lugar. Shekinah de Deus, venha sobre nossas vidas nesta noite. O Senhor sempre esteve no meio do seu povo, e eu clamo aqui agora nesse momento, a tua presença aqui nesse lugar, Senhor, a tua presença e a tua glória, Senhor, sendo o Senhor derramada aqui sobre esse lugar. Shekinah de Deus, venha sobre esse lugar. Deus amado, Deus querido, Tu és maravilhoso, Senhor. Noite hoje memorável, onde vamos comemorar, Senhor, um momento tão importante da Tua vida e das nossas vidas, Senhor. Oh Deus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, olha a glória do Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Tu és lindo, Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Senhor, fala com Teu povo, Deus, faça-se presente nesse lugar, Senhor. Oh, lindo.
Oh, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, 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 lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro igual a ti, Senhor. Oh Deus, não existe nenhum outro mais belo e mais lindo do que tu, Senhor. E nós anelamos pela tua presença, Senhor. Oh Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Oh Jesus, leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Oh Senhor, nos leva, Senhor, à tua presença, Pai. Nos leva à tua presença, Senhor, porque nós queremos ver a tua face, Senhor. Nós queremos estar compartilhando, Senhor, das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nos dê força, nos dê coragem, Deus, para vencermos, Senhor, todos os obstáculos, Deus, que se opõem à nossa caminhada, Deus, em direção ao nosso alvo principal, que é, Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o nosso modelo, o nosso padrão, aquele, Senhor, que é o varão perfeito, aquele que nós perseguimos, Senhor, a perfeição que nós perseguimos. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida das minhas irmãs, abençoa cada família, cada lar aqui representado, Senhor. Nos dê coragem, nos dê força, Senhor, nos dê recursos, Deus, para que nós tenhamos êxito, Senhor, na nossa caminhada. Abençoa as nossas vidas, Senhor, eu te peço, Pai, que toda tristeza, Senhor, toda ansiedade, toda depressão, toda angústia que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que atrapalha a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, Deus, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Nós profetizamos isso, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh Deus, a sala do